do nosso país. Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas dos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, olha pra cima. Volta os seus olhos pra Deus, justo juiz. Como será o futuro no nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas e nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, oh, esperança. Volta os seus olhos pra Deus, justo juiz. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, oh, esperança. Volta os seus olhos pra Deus, justo juiz. Como será o futuro do nosso
nosso país. Graça e paz, queridos irmãos, estamos mais uma vez aqui para adorarmos ao nosso Deus e a despeito de todas as dificuldades, todas as lutas que temos enfrentado, mas há esperança. Vamos olhar para cima, vamos olhar para o alto. É bem verdade que esse olhar para o alto não é ser indiferente, né, às coisas que estão acontecendo aqui, aos necessitados, mas sabemos que toda boa dádiva, conforme o livro de Tiago nos diz, procede de Deus, né? É Ele que também coloca essa bondade, esse sentimento, né, de amor para com o próximo, para que assim juntos possamos vencer as dificuldades. Então vamos continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé, né? Essa mensagem que nós temos que pregar, que proclamar, né? Nós precisamos olhar para o alto, que o Brasil precisa olhar para o alto, precisa olhar para o Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Vamos ler o Salmo 66, né, que nos convida à adoração e diz assim: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram um rio a pé. Ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor. O que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provastes, acrisolaste-nos como te acrisolas a prata. Tu nos deixastes cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrai na tua casa com holocausto, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios, e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocausto de vítimas cevadas, como aroma de carneiros, e molarei novilhos com cabritos. Vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que ele tem feito por minha alma. A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja o Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Graças a Deus por isso. Graças a Deus que Deus não rejeita a nossa oração. Ele ouve o clamor do seu povo, Ele ouve o nosso clamor. E a sua graça não tem se apartado de nós. E por isso nós estamos aqui. Baixe a sua fronte, vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Nós te agradecemos por esse momento tão especial, que estamos juntamente com o teu povo, Senhor, cada um na sua casa, Senhor, cada um no seu espaço, mas estamos reunidos, unidos nesse propósito de adorar o teu santo nome, de refletir, Senhor, a tua palavra, de guardar a tua palavra, para que isso faça diferença no nosso redor. Receba, Senhor, a nossa adoração, receba a nossa gratidão, receba, Senhor Jesus, o nosso louvor, para a glória maior do teu santo nome que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos
deste ajuntamento. Honra e santifique este momento com a tua igreja que é o teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vivem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelado seu amor, Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Honra e santifique este momento com a tua igreja que é o teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelado seu amor, Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje sempre como foste outrora. História, revelado seu amor, Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Vamos aquecer os nossos corações com a palavra de Deus, oração que o apóstolo Paulo fez pelos Efésios, capítulo 3, capítulo 14 ao 21, diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder compreenderdes com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Que Deus aplique essa palavra aos nossos corações. Vamos entoar: o Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações.
vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos e almas são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade, não apenas no lábio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus, que vai ser lida e proclamada. Traz a tua palavra aos nossos corações, Deus, a tua verdade para nós. Nos dá direção, nos ilumina, Senhor, nos inspira, ó Deus, a vivermos uma vida santa, ó Deus, de devoção na tua santa presença, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos pela tua maravilhosa palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir nesse momento, irmãos, a palavra de Deus, darmos continuidade à pregação no livro do profeta Jeremias, capítulo 33. Dessa vez estarei lendo a partir do versículo 26, que nos diz assim: a resposta de Deus a Jeremias. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Portanto, assim diz o Senhor: eis que entrego essa cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. Os caldeus que pelejam contra essa cidade entrarão nela, porão fogo a essa cidade e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses para provocarem a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram mal perante mim desde a sua mocidade, porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar-me a ira com as obras das mãos, diz o Senhor. Porque para minha ira e para o meu furor me tem sido essa cidade desde o dia em que edificaram até o dia de hoje, para que eu renovasse da minha presença, por causa de toda a maldade que fizeram os filhos de Israel e os filhos de Judá, para me provocarem a ira, eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes, os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. Viraram minhas costas e não o rosto, ainda que eu, começando de madrugada, os ensinava, eles não deram ouvidos para
receberem advertência. Antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a profanarem. Edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para queimarem os seus filhos e as suas filhas a Moloque. O que nunca lhes ordenei, nem passou pela mente, fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. Agora, pois, diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dessa cidade, do qual vós dizeis, já está entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste. Eis que os congregarei de todas as terras, para onde os lancei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Tornarei a trazê-los a este lugar, e farei que nele habitem seguramente. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhe-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para que seu bem e bem dos seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhe fazer o bem. Porei o meu temor no coração, para que nunca se aparte de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem. Plantá-lo-eis firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor, assim como fiz sobre este povo todo este grande mal, assim lhe trarei todo o bem que lhe estou prometendo. Comprar-se-ão campos nessa terra, do qual vós dizeis, essa está deserta, sem homens, sem animais, está entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro e lavrarão as escrituras e as fecharão com selos e chamarão testemunhas na terra de Benjamim, nos contornos de Jerusalém, na cidade de Judá, na cidade das regiões montanhosas, na cidade das planícies, na cidade do sul, porque lhes restaurarei a sorte, diz o Senhor. Que Deus aplique essa palavra nos nossos corações. Nós estamos já no terceiro momento, dessa pregação no livro do profeta Jeremias, e nós estamos falando sobre fé à luz do profeta Jeremias. No primeiro momento, nós falamos que a palavra veio a Jeremias, e a palavra como algo essencial para gerar fé nos corações. Falamos sobre a necessidade de estarmos fundamentados na palavra de Deus, porque hoje se tem falado de uma fé que tem se inspirado, se fundado em pensamentos positivos, mas a gente sabe que a fé, ela vem pela palavra de Deus, e nós precisamos estar bem alimentados da palavra, precisamos estar atentos àquilo que Deus está falando nesse tempo através da sua palavra, e que a sua palavra possa sim gerar fé aos nossos corações. E nessa ocasião, o Senhor desafia Jeremias para que ele comprasse um campo no momento em que ele estava numa situação muito difícil, no momento em que ele Judá estava cercado pelo exército de Nabucodonosor, e nesse momento em que ele estava preso no pátio do rei, porque havia profetizado, falado da verdade, e nesse momento o Senhor desafia Jeremias a uma atitude, a uma postura de fé. Jeremias obedece. No entanto, Jeremias pergunta a Deus. E essa foi o tema da nossa segunda mensagem. Jeremias pede esclarecimento a Deus. Falamos sobre essas perguntas que nós temos e que muitas vezes a nossa pergunta não deve ser por quê, mas para quê? De que maneira Deus pode se manifestar em meio às nossas adversidades? De que maneira Deus pode revelar a sua glória no nosso meio, na nossa vida, na nossa família, através das adversidades, das dificuldades? E nesse momento eu quero falar sobre fé, mas falar na perspectiva agora da resposta de Deus. Se a gente adiantar aqui um pouco, a resposta de Deus, no finalzinho do versículo 44, vai dizer: porque lhes restaurarei a sorte, diz o Senhor. Então essa foi a razão, o motivo porque Deus solicitou de Jeremias que ele comprasse um campo, e embora ele obedecesse, mas ele não havia entendido o porquê. Se Deus é um Deus que faz maravilhas, mas que agora no momento mais difícil, comprar um campo, numa terra, num lugar que está cercado por um exército inimigo, de fato é somente Deus mesmo, porque de fato isso
demonstraria ali uma atitude de fé que Deus estava, uma atitude profética, né, de Jeremias em revelar aquilo que Deus iria fazer. E a resposta de Deus foi: restaurarei a sorte, diz o Senhor. Mas nós precisamos perguntar: de que maneira Deus restaura a nossa sorte? De que maneira Deus pode nos restaurar a sorte? No versículo 26 e 27 diz assim: então veio a resposta, a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Em primeiro lugar, queremos dizer que Deus restaura a nossa sorte. Deus começa a restaurar a nossa sorte quando nós reconhecemos o seu senhorio. E aqui ele começa, no versículo 27, se revelando como aquele que é Senhor. Ele diz: eis que eu sou o Senhor de todos os viventes. E aqui Deus ele faz uma pergunta, mas é uma pergunta retórica, na verdade é uma afirmação. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? E Deus começa a restaurar a nossa sorte por aqui, quando nós entendemos que Ele é o nosso Senhor. Quando nós entendemos que porque Ele é o nosso Senhor e Ele é Senhor sobre todas as coisas, não existe nada, né? Não existe coisa demasiadamente maravilhosa para Deus. Para Jeremias poderia ser difícil, embora estivesse numa situação de obediência como profeta de Deus, que foi chamado e levantado por Deus para pregar, proclamar, embora a sua mensagem não seria ouvida naquele momento. Mas Jeremias obedece. E Jeremias, obedecendo, questiona Deus, mas, no entanto, a resposta de Deus é que Ele é Senhor e que não existe coisa demasiadamente maravilhosa para Ele. Eu quero dizer, irmãos, nesse momento também que Deus ele começa a restaurar a nossa sorte quando Ele se faz, quando Ele é Senhor, quando nós assumimos, né, ficamos debaixo do seu senhorio e entendemos que Ele é Senhor sobre todas as coisas e que não existe nada demasiadamente difícil para Deus. Jeremias estava numa situação difícil. Jeremias estava preso no pátio do rei. Talvez nós estejamos nos sentindo também como Jeremias. Talvez nós estejamos passando uma situação tão difícil, né, que nos faça lembrar esse momento, né, de Jeremias, que Jeremias viveu. Mas a palavra de Deus para nós, a palavra de fé, irmãos, e nessa palavra nós devemos sim nos firmar que não existe coisa demasiadamente maravilhosa para Deus. Deus pode fazer todas as coisas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Deus é um Deus, nosso Deus é um Deus de maravilha. O nosso Deus, que é nosso Senhor, que é Senhor sobre todas as coisas, é um Deus que faz maravilhas. E certamente Ele deseja fazer maravilhas na sua vida, na minha vida, na sua família. Ele fará certamente, porque nós estamos em Deus, nós estamos em Cristo. Jeremias estava em Deus e essa era a grande diferença. Jeremias estava obedecendo a Deus e essa era a grande diferença. Jeremias estava num lugar difícil, numa posição difícil, mas a grande diferença é que Jeremias estava em Deus. Jeremias estava debaixo do senhorio de Deus. E eu quero dizer, irmãos, nós estamos passando momentos difíceis, não só como nação, não só como país, o nosso país, esse momento de dificuldade, mas coisas também que acontecem no nosso meio, coisas que acontecem na nossa família, que nos entristecem, que nos machucam. Mas existe uma diferença. Nós estamos em Deus, você está em Deus. Se você está em Deus, se você está debaixo do senhorio de Deus, então a restauração de Deus já começou. A resposta de Deus para a sua vida é que Ele é um Deus maravilhoso, que não existe nada demasiadamente difícil para Ele. Deus ele começa a restaurar a nossa sorte quando nós reconhecemos o seu senhorio e a sua grandeza. Mas em segundo lugar, irmãos, nós queremos destacar também que Deus ele restaura a nossa sorte quando somos tratados do nosso pecado. E a resposta de Deus, logo depois de falar no versículo 26 e 27, que Ele é um Deus maravilhoso, que não existe coisa demasiadamente maravilhosa para Ele. No versículo 28, a partir do versículo 28 até o versículo 35, Ele vai falar assim: portanto, assim diz o Senhor, eis que entrego essa cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia,
e ele a tomará. Interessante que logo após Deus falar que iria falar para Jeremias que ele iria restaurar, né, a sorte do seu povo, que ele é um Deus maravilhoso, que faz coisas maravilhosas. No entanto, ele está falando aqui que iria disciplinar o seu povo, que essa restauração viria, mas antes de Deus ele precisava tratar do pecado do povo. E isso é muito importante, irmãos, porque a gente fala de um Deus de amor. De fato, Deus é amor, mas Deus também é justiça, Deus também é disciplina. E a disciplina também é uma forma de manifestação do amor de Deus. Deus queria restaurar a sorte daquele povo, mas Deus queria tratar também do pecado daquele povo. E por isso Deus disse que ia entregar, de fato, aquele povo nas mãos de Nabucodonosor, do rei da Babilônia, porque na verdade Deus está aqui denunciando também o pecado do povo. O povo se afastou de Deus. Interessante que nós vivemos num tempo, irmãos, que falamos muito sobre fé, que falamos muito sobre as maravilhas de Deus, mas se fala sobre a fé, muitas vezes para conquistarmos alguma coisa. E eu quero esclarecer que não existe nada de errado, irmãos, eu tenho repetido isso várias vezes, não existe nada de errado de ser pessoas prósperas, de pedir algo a Deus, uma bênção material a Deus. Mas, irmãos, quando Deus fala em restaurar a sorte, Deus está também falando de tratar do nosso pecado, de tratar daquilo que nos afasta de Deus, daquilo que nos separa de Deus, daquilo que nos faz indiferentes a Deus. E muitas vezes a fé que se tem pregado é uma fé justamente somente e tão somente para que Deus possa dar um carro novo, uma casa nova, algo que a gente possa se realizar aqui neste mundo. Mas Deus estava falando de uma restauração, da sorte daquele povo, mas de uma restauração que começava a tratar pelo pecado do povo. E Deus, por isso, estabelece o cativeiro como uma forma de disciplinar, como uma forma de fazer com que o seu povo se voltasse para Ele, voltasse para Deus. E eu quero dizer, irmãos, que Deus ele está muito interessado sim, em nos abençoar e nos fazer com que a gente não nos falte o pão, não nos falte as coisas necessárias. Mas eu quero dizer que Deus ele tem muito interesse em tratar do nosso coração. Deus tem muito interesse em nos santificar. Deus tem muito interesse em nos preparar, irmãos, para o céu. Deus tem muito interesse que o reino de Deus ele cresça aqui dentro de nós. E que esse reino de Deus ele faça diferença na nossa realidade, no mundo em que nós vivemos, um mundo de violência, um mundo de agressão, um mundo de morte, né? Um mundo onde as pessoas não respeitam os outros, um mundo onde as pessoas pisam umas nas outras. Deus, muitas vezes, ele nos disciplina porque Deus ele quer estabelecer o seu reino dentro de nós. Porque Ele nos chamou para ser um povo separado, povo escolhido, povo de propriedade exclusiva. Povo que possa refletir a luz do Senhor. E uma boa pergunta, queremos que Deus restaure a nossa sorte, mas será que nós temos refletido a glória de Deus? Será que nós temos refletido as maravilhas de Deus? Deus, Ele quer restaurar a nossa sorte, e essa sorte, ela começa a ser restaurada quando nós começamos a permitir que Deus trate do nosso pecado, quando nós passamos a nos arrepender dos nossos pecados, que o Espírito Santo de Deus então esteja nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. A minha oração tem sido: Deus traz luz sobre a minha vida, Deus traz luz sobre a minha casa, Deus traz luz sobre a minha família, Deus traz luz sobre a sua igreja. Porque onde há luz, o pecado não prevalece. Porque onde chega a luz, o pecado não se esconde. Que Deus esteja restaurando a nossa sorte, mas que Deus esteja restaurando a nossa sorte a partir do nosso coração, nos levando a uma vida de santidade, nos levando a uma vida de devoção, nos fazendo voltar para Deus. Aqui diz o texto que o povo chegou a queimar os seus próprios filhos aos falsos deuses, onde Deus nunca pediu isso.
E às vezes as pessoas, até mesmo em nome da fé, de uma suposta fé, estão fazendo determinados sacrifícios que Deus não está pedindo. Talvez para conseguir alguma coisa. Mas Deus, irmãos, Deus ele quer misericórdia, Deus ele quer justiça, Deus ele quer verdade, Deus ele quer transparência. Mas em terceiro lugar, irmãos, terceiro e último lugar, ter a sorte restaurada é ter a comunhão com Deus restaurada. Aqui a partir do versículo 37, Deus está dizendo, olha, vocês serão disciplinados, mas eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os lancei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação, tornarei a trazê-los a este lugar e farei que neles habitem seguramente. E a partir do versículo 38 ele começa a dizer, eles serão o meu povo. No versículo 39, 40 ele fala, farei aliança eterna com eles. Ainda no versículo 40 eles porei o meu temor no seu coração. No versículo 40 ele diz assim, porque assim diz o Senhor, assim como fiz sobre este povo todo este grande mal, assim lhe trarei todo o bem que lhe estou prometendo. Deus está dizendo que vai não só levar aquele povo, mas vai restaurar a comunhão com Deus, vai fazer dele o seu povo, vai dar um coração novo àquele povo. Sabe, irmãos, restaurar a sorte é ter uma comunhão com Deus. E a Bíblia nos fala que essa possibilidade já existe, porque quando Jesus veio, ele morreu em nosso lugar, fazendo-se o nosso representante, assumindo a nossa condição pecador. Ele já abriu essa possibilidade, já abriu essas portas para que eu e você nós possamos ter a comunhão com Deus restaurada, para que eu e você possamos ter uma vida com Deus, para que eu e você possamos ter um novo coração, para que eu e você nós possamos ser chamados povo de Deus, porque Deus deseja restaurar a nossa comunhão com Deus, com Ele. Como está a nossa comunhão? Às vezes estamos acostumados a dizer que somos cristãos, mas sequer nós temos uma vida devocional, sequer nós temos uma vida de leitura da palavra, nós temos tempo para tudo, menos para as coisas de Deus, nós temos pouco tempo para orar, nós temos pouco tempo para refletir acerca da palavra de Deus. Irmãos, Deus deseja restaurar a nossa sorte, e restaurar a nossa sorte significa ter comunhão com Deus, ter alegria de estar em Deus, de estar na sua presença, de adorá-lo. Nós fomos criados para a glória de Deus, e muitas vezes nós estamos dizendo, nós queremos ir para o céu, mas eu quero dizer que o céu só vai ser céu porque lá Deus vai estar. E nós precisamos amar a glória de Deus a partir desse momento. Nós precisamos amar a glória de Deus no nosso dia a dia, nós precisamos amar a glória de Deus em todo instante. De maneira que essa alegria, esse prazer precisa estar no dia a dia. Essa comunhão precisa ser restaurada, porque Deus ele quer restaurar a nossa sorte. Para concluir, irmãos, Deus nos desafia também a comprar um campo em Anatote. Comprar um campo em Anatote significa uma atitude de fé, tomar uma postura de fé. A Bíblia fala que o justo, ele viverá pela fé. E eu quero dizer, irmãos, esse tempo é um tempo que Deus está nos desafiando a viver pela fé. Nós queremos tomar esse passo de fé. Eu quero tomar esse passo de fé. Que você queira tomar esse passo de fé. Que Deus restaure a nossa sorte. Mas a nossa sorte, ela começa a ser restaurada a partir do reconhecimento do senhorio de Deus sobre a nossa vida e da sua grandeza e da sua majestade. A nossa sorte começa a ser restaurada também quando Deus ele começa a tratar o nosso pecado. Quando nós começamos a deixar o pecado, quando nós entendemos que o pecado ele só gera morte. A nossa sorte é restaurada quando nós entendemos que o melhor lugar de estar é em comunhão com Deus. Jeremias estava numa posição muito difícil naquele momento, mas existe uma diferença. Ele estava em comunhão com Deus, ele estava em Deus. Eu e você, nós podemos até estar numa situação difícil, num lugar difícil como Jeremias. Mas vai fazer muita diferença nossa comunhão, nosso relacionamento com Deus.
Então nós precisamos tomar esse passo de fé. Esse passo de fé significa dizer, nós não estamos vendo nada, nós estamos vendo que não existe pessoas nas ruas, nós estamos vendo que está tudo muito terrível, está tudo muito difícil, mas nós precisamos, como Jeremias, obedecer e tomar esse passo de fé e dizer, olha, nessas ruas que estão desertas ainda se comprarão campos por dinheiro, e lavrarão escrituras, e fecharão conselhos, e chamarão testemunhas na terra de Benjamim, nos contornos de Jerusalém, na cidade de Judá, na cidade das regiões montanhosas, na cidade das planícies, e na cidade do sul, porque lhes restaurarei a sorte, diz o Senhor. Que assim seja na minha vida, na sua família, na nossa igreja, que assim seja nessa nação. O Senhor restaure a nossa sorte. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém. Graças a Deus, irmãos, pela sua palavra, a palavra de Deus para a nossa vida. Espero que você tenha sido edificado por essa palavra, que Deus abençoe a sua vida. Estamos chegando ao final e queremos orar, fazer essa oração final, agradecendo a Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento, muito obrigado pela vida dos meus irmãos. Continue sustentando o teu povo, Senhor, a tua igreja, continue sarando a nossa terra, a nossa nação, continue, ó Deus, sarando, trazendo luz sobre o nosso país, Senhor, em nome de Jesus. Sara os feridos, ó Deus, supre as necessidades, ó Deus, daqueles que estão necessitados. Continue usando, Senhor, a tua igreja, levantando a tua igreja, abençoando a tua igreja para abençoar, ó Deus, todos os povos, todas as pessoas, todos aqueles que necessitam, Senhor. Sejamos uma igreja presente, Senhor. Ó Deus, que o Senhor então nos dê uma semana de paz, a tua presença, que o Senhor nos ilumine, que o seu rosto resplandeça sobre nós para a maior glória do teu nome. É que nós oramos e nós estamos muito agradecidos, ó Deus, ao Senhor por todas as bênçãos. Estamos agradecidos por te servir, queremos te servir com alegria. Obrigado por tudo, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, é que nós oramos e nós agradecemos. Amém. 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 Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.